Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marcos Altevogt. Eu quero deixar uma passagem que está lá em João capítulo 6 e verso número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Aqui, esta palavra, ela se refere à multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. A maioria de vocês, eu creio que já conhece esta passagem. E esta passagem ela fala sobre a provisão de Deus, sobre milagre. É um dos maiores milagres existentes na Bíblia Sagrada. É um milagre que muitos nós não compreendemos como que Jesus conseguiu fazer esta multiplicação. Pois bem, o texto começa se referindo a uma grande multidão que segue a Jesus. E essa grande multidão, ela sofre de necessidades, de problemas, mas essa grande multidão o texto dá a entender que parece que eles não ligam para o que elas iriam precisar neste caminho. Elas só queriam seguir a Jesus. A Bíblia diz que Jesus sai de Jerusalém, atravessa o mar da Galileia e vai até Tiberíades para se descansar com seus discípulos. Mas chegando lá, já havia um bocado de gente lá aguardando Jesus, seguindo a Jesus. E a multidão foi chegando e Jesus se deparou com o seguinte pensamento: de onde compraremos pão para estes comerem? E a Bíblia diz no verso 4 que a festa dos judeus, a festa da Páscoa, estava próxima. E se refere ao quê? Porque quando está próximo a esta festa da Páscoa, não se produziam pães para vender. E a Bíblia diz que eram 5.000 homens que estavam ali para ouvir Jesus falar. E Jesus diz a Filipe: de onde compraremos pão para estes comer? Jesus está dizendo: é impossível nós comprarmos pão neste lugar. Mesmo que tivesse pão, não tem como. Mas como assim, Marcos? É simples, é só você contar 5.000 pessoas. Você vai no mercado, você vai pedir, ou numa padaria, você vai pedir 5.000 pães na hora. Você não vai conseguir em lugar nenhum. E Jesus disse: e aonde que nós compraremos pães? Filipe logo se preocupou com o dinheiro. Mas 10 dinheiros, Senhor Jesus, não bastarão para estes comerem. Mas Jesus falou isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele iria fazer. O milagre, a provisão de Deus, ele sabe como fazer na sua vida. Jesus, ele sabe a área que nós estamos precisando da nossa provisão. Porque ele já sabia que havia um povo que estava vindo. Ninguém falou para Jesus, ninguém falou para ele que este povo estava com fome. Mas Jesus já sabia que o povo estava com fome. Mas havia um menino lá, que havia 5 pães e 2 peixinhos. Mas a procura de Jesus era somente o pão. Mas já havia outra provisão, que é os 2 peixinhos. Já havia a mais. Além do que Jesus, além do que você está precisando, além do que eu estou precisando, além do que nós estamos precisando, Jesus ele dá além do que nós pedimos.
Por isso que a palavra do Senhor, ela fala: o Senhor pode nos dar muito mais além do que aquilo que nós pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. O Senhor pode nos dar muito mais além. Aquele menino estava ali, não sabia para que seriam os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas Jesus, ele sabe o que iria fazer. 5.000 homens, alimentar 5.000 almas, 5.000 pessoas que enfrentam o deserto, que enfrentam o mar, que enfrentam as tempestades da vida, que enfrentam tudo, mas estão acompanhando a Jesus. Jesus, ele não deixa desamparado. Agora Jesus, ele vai alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E ele diz: manda-se assentar, porque aqui há muita grama, há muito descanso. Um povo chegou cansado, um povo que chegou desanimado para seguir a Jesus. Talvez as tuas forças, talvez essa palavra seja para você que está cansado, mas não abandonou a Jesus. Você que atravessou um deserto, mas você não abandonou a Jesus. Eu te digo hoje que a provisão de Jesus, ele diz para você que está me vendo: se assente. Jesus mandou a multidão se assentar na grama. Aonde Jesus está, está o descanso. E ele não vai falar contigo antes de você descansar. Eu já passei por isso algumas vezes. É incrível como a gente se desespera, a gente corre para um lado, corre para o outro e nos ajoelhamos talvez poucos para orar, pedir a Deus uma direção, mas porque nós estamos correndo de um lado para o outro, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, mas Jesus, ele diz: se assente. Em outras palavras, aquieta-te, se acalma, que ele bem sabe o que iria fazer. Jesus, ele já sabe o que irá fazer na sua vida. Ele sabe a direção para dar para a sua vida, ele sabe o caminho exato para a sua vida. Ele sabe o sufoco que nós passamos até chegarmos aonde Jesus está, aonde a provisão que nós precisamos está. A gente corre muito. Muitas vezes Jesus, ele está talvez querendo que nós seguimos ele. Muitas vezes ele quer nos provar. Ele quer provar a nossa fé. Ele quer provar até aonde nós conseguimos chegar até ele. Eu creio que muitos dessa multidão atravessaram o mar da Galileia, que tem uma largura em média de 13 quilômetros de largura e 19 quilômetros de comprimento. E essa multidão, muitos atravessaram de um lado para o outro para chegar a Jesus. Atravessaram o mar sem mantimento, sem nada de provisão, mas chegando lá, Jesus, ele não deixou ninguém sem provisão. De 5 pães, a Bíblia diz que ele partiu os 5 pães com 12 discípulos. Já é um milagre. Partiu 5 pães com 12. E os 12 partiram com 5.000. E a hora que todos estavam saciados, a Bíblia diz, saciados, estavam satisfeitos. Jesus esperou até todos estarem satisfeitos. Então ele disse mais uma palavra para os seus discípulos: agora não deixe que nada se perca. Vão lá e ajuntam todos os pedaços que sobraram. Todos os pedaços. Ajuntam. Os discípulos que estavam preocupados aonde arrumar o mantimento, o pão para alimentar,
Agora eles vão ajuntar as sobras. O que sobrou de um povo satisfeito. Um povo que estava saciado. Eles ajuntaram mais 12 cestos cheios de pedaços de pão. Aonde Jesus está, a provisão ela é com sobra. Creia nesta palavra. Se essa palavra falou contigo, você que está precisando de uma provisão para a sua vida, creia. Jesus, ele não vai te deixar desamparado. Jesus, ele já está com a provisão. Jesus, ele já mandou partir os pães. E ele não vai dar menos, não. Ele vai dar sempre a mais. Talvez o deserto é longo, é comprido, é difícil o deserto. Mas, se nós cremos, se nós temos a fé que diz lá em Hebreus 11, então quer dizer que Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com mais alguma pessoa que você goste, que você ame, que você deseja compartilhar esse vídeo. Se inscreva no meu canal e que Deus te abençoe e que te dê a provisão que você necessita. Amém?